Olá, comunidade. É uma alegria estar com vocês de maneira presencial e também virtual. Hoje é um dia muito especial. Quando olhamos para o ministério de Jesus, vemos o carinho que ele tinha pelas crianças. E inclusive tem uma frase famosa, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E hoje a nossa comunidade tem a alegria de conhecer oficialmente o Caio. O Caio, que é filho da Catita e do Danilo. Que bom estar aqui com vocês. Um casal muito especial, nos conhecemos já há alguns anos, né? O Danilo, ele aparece frequentemente aqui cantando, um dos nossos cantores. E é uma honra para mim participar deste momento. E que Deus abençoe a sua caminhada, né? Então, querida comunidade, este é o Caio, turminha da comunidade, mais um membro aí para esse ministério tão importante que é o Ministério Infantil da Comunidade. E eu gostaria de presenteá-los, por favor, Dan, pegue o primeiro, tem um certificado aqui, se puder mostrar para o pessoal. Isso, e também uma Bíblia. E agora eu gostaria de convidar vocês e toda a nossa comunidade para uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida do Caio. Nós sabemos que ele chegou num momento muito especial na vida desse casal, na vida da família, que estava passando por muitas dificuldades. Então entendemos que de fato ele é uma bênção do Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude, como comunidade de fé, a contribuir na educação do Caio, que ele possa conhecer os seus caminhos e possa sempre estar nele. Nos ajude em tudo, que possamos sempre nos sentir acompanhados por Ti em nossa caminhada. E que seja feita a Tua vontade por meio de nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E como uma forma de carinho, uma salva de palmas para essa família tão especial. Como podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos, quando muitas vezes deixamos passar desapercebido o nosso irmão a quem vemos? É assim o Evangelho do Senhor. O amor de Deus para com o homem se expressa no amor do homem para com outro homem. Vamos todos nos colocar de pé e vamos cantar sobre esse amor e esse serviço no reino de Deus.
podemos amar e não agirmos no reino de Deus, né? Se fomos amados de uma maneira que ninguém é capaz de nos amar. E é por causa disso que eu digo para vocês: esse amor é a base do reino dele. Todos nós acreditamos que a lei de Deus é boa, pura e perfeita, mas é somente pela graça que nós alcançamos a salvação nesse reino, amém? Bem-aventurado, bem-aventurado. Seja bem-aventurado quem teme ao Senhor, quem guarda a sua lei e tem por graça a salvação. Para sempre, sua palavra firmada está no céu, de geração em geração ele é fiel. venceu a morte para que eu e você tivéssemos vida eterna nele. E o reino dele é sedimentado
A soberania no reino dele é sedimentada a partir de um princípio que é um princípio que inverte a polaridade da lógica humana. Para nós, soberania, poder tem a ver com violência. Para nós, soberania, poder tem a ver com exercício autoritário da força. Mas no reino de Deus, soberania e poder tem a ver com entrega, tem a ver com amor, tem a ver com misericórdia, tem a ver com mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse é o reino de Deus. E é assim que Ele exerce a soberania dele entre nós. Ele é o que se doou primeiro em amor por mim e por você. És meu Deus e meu Senhor, não há outro além de ti. Guarda-me, eu sempre confio em ti. És meu ouro, minha herança, meu tesouro de valor. Cobre-me com o teu escudo, minha alma se alegra em ti. A cada manhã eu contemplo tua glória, Rei dos reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Neste altar venho hoje te adorar, nada poderá calar minha voz. Nada. Quem prepara meu caminho, quem dirige os meus pés, é o Senhor, aquele que ouve tudo, vê
em que nós vivemos, opressão, violência, injustiças, calam constantemente as nossas vozes. Mas no reino de Deus, a minha e a sua vida, a minha e a sua voz são ouvidas, porque Ele é o Deus que se importa com o que nós temos a dizer para Ele. Ele se importa quando nós abrimos o nosso coração para Ele e reconhecemos que Ele está para muito além de tudo que somos capazes de pensar. Além do universo, muito além, além do pensamento, Ele reina, além do infinito, além da humanidade, Ele reina, Ele reina. Desfaz a injustiça, destrói o preconceito. Que te alcança, é a mesma, é a graça que e transforma. Ele reina, Ele reina, Ele reina. Eterno nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado por ouvir cada um de nossas vozes. Obrigado por ouvir os nossos louvores, por aceitar aquilo que somos diante de Ti. E agora, Senhor, que vamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que mais uma vez o Teu Espírito trabalhe em nós, para que esse Espírito possa trabalhar também através de nós. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia. Muito bom receber vocês aqui no Teatro All, no Shopping Pátio de Higienópolis. E receber você aí também na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, no celular, sei lá onde você está, participando aqui do culto da comunidade. Nós estamos hoje encerrando uma série, a série chamada Vida Abundante, uma série que a gente escolheu fazer para homenagear um dos grandes teólogos, um dos maiores teólogos do último século, Jürgen Moltmann, que morreu agora esse ano, agora no meio do ano. Essa série é baseada livremente em um livro dele, chamado
Paixão pela Vida, um estilo de vida messiânico. E a gente, nessas últimas semanas, tem abordado diversos temas que são importantes na construção do que é ser uma comunidade de fé messiânica, né, que segue a Cristo, cristã, e que incorpora esses valores, esses vários e diferentes valores do reino. E o título da série é um título baseado num texto bíblico que a gente encontra lá em João, capítulo 10, vida abundante, João capítulo 10, em que Jesus ele vai falar dele como o bom pastor. E ele vai dizer assim, capítulo 10, a partir do verso 7, então Jesus afirmou de novo, ele já tinha dito que ele era o bom pastor, ele diz: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então, além do bom pastor, ele também é a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Verso 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O pastor assalariado, ele não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Ele é pago por alguém. Assim, quando ele vê que o lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque ele é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, e esta é a ordem que eu recebi do meu Pai. Verso 19, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos, e muitos deles diziam: ele está endemoniado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então Jesus aqui ele traz um sermão, mais uma vez um sermão divisivo, um sermão complexo, um sermão difícil para aquelas pessoas que estão assistindo. Um sermão que desafia a lógica que eles tinham entendido e que eles aprendiam. E Jesus ele vai dizer: eu sou o bom pastor e eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor e eu sou a porta das ovelhas. E aqui essa ideia de o bom pastor, ou essa figura desse pastor que conduz as ovelhas, esse pastor que cuida, é uma figura muito recorrente no Antigo Testamento. A gente não vai estudar isso hoje, não vai elaborar isso hoje, porque no final desse ano a gente vai começar uma série chamada O Bom Pastor, em que a gente vai passar por vários textos do Antigo e do Novo Testamento mostrando como essa dinâmica do bom pastor vai acontecer. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, nesse pequeno trecho que a gente leu de João 10, Jesus ele trabalha textos do Antigo Testamento, do Pentateuco, Números, Deuteronômio. Ele trabalha textos dos profetas, principalmente Ezequiel e Zacarias. E ele também trabalha textos dos Salmos. Então ele pega diversas referências do Antigo Testamento para elaborar esse conceito que ele está trazendo aqui para as pessoas, para os líderes, para aqueles indivíduos religiosos que o estavam ouvindo. E quando ele diz: eu sou o pastor, eu sou a porta das ovelhas. Há ovelhas que são de outros apriscos e eu vim guiá-las também. As pessoas, uma boa parte, diz o texto, muitos ouviram isso e disseram: ele está endemoniado. Está endemoniado, está falando como um louco. E aí alguns disseram: não, eu acho que ele está abrindo os nossos olhos. É interessante essa dinâmica aqui. Porque Jesus, em outros textos, mesmo de João capítulo 6, por exemplo, Jesus vai dizer assim: os pais de vocês comeram maná, mas eu sou o pão que desce do céu. Eu sou o pão da vida. Em outro texto também de João, ele vai dizer assim: eu sou a água da vida. Quando ele celebra a Páscoa, ele diz: eu sou a Páscoa. Eu sou o pão sem fermento e eu sou o vinho. Eu sou o cumprimento de tudo isso.
E quando ele morre, ressuscita, vocês lembram a história dos discípulos indo para Emaús? Jesus se junta a eles e começa a explicar, e diz o texto bíblico que ele falava do Antigo Testamento, das Escrituras hebraicas, tudo o que elas diziam a respeito dele. Ele aplicava todas aquelas coisas que aqueles indivíduos tinham estudado a vida toda e dizia, isso daqui se cumpre em mim. E aí diz o texto que quando eles partiram o pão, os olhos deles se abriram. E eles entenderam com quem que eles tinham estado. Então alguns olhavam que Jesus dizia, eu sou o cumprimento disso, eu sou o cumprimento daquilo, eu sou a água, eu sou o pão, eu sou o pastor. Endemoniado, esse cara tá maluco, herege. E alguns tinham os olhos abertos e diziam, não, ele está falando isso para a gente ver o que a gente não estava vendo. E os discípulos de Jesus, na sequência, eles vão seguir essa, vamos dizer assim, essa hermenêutica que Cristo inaugura. Eles vão seguir essa maneira de interpretar a Bíblia. Por exemplo, o autor de Hebreus, em vários momentos, ele vai dizer assim, Jesus é maior que Moisés. Jesus é muito maior que Moisés. Tem os sumos sacerdotes, eles serviram, eles fizeram isso, aquilo, mas Jesus é muito maior que os sumos sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote. E aí, por exemplo, a gente vai para Hebreus 4, se você tem sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 4, o autor vai dizer assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza de fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. A gente não precisa mais ir no sacerdote, no sumo sacerdote, agora a gente tem Cristo, Ele é o sumo sacerdote. A gente confessa para Ele, a gente fala com Ele. Mais na frente, aqui em Hebreus capítulo 7, em Hebreus capítulo 10, em outros momentos, o autor vai dizer assim, olha, os sacrifícios de animais acabaram, agora a gente tem o Cordeiro. É o sacrifício dele que é definitivo, é uma vez por todas. Então ele é o sacrifício. Ele é maior que Moisés, ele é maior que os sumos sacerdotes, ele é maior que todos os sacrifícios. Ele é maior do que tudo que veio antes dele, e tudo se referia e apontava para ele. E a gente vai, por exemplo, para Apocalipse, finalzinho de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21. E lá diz assim, a partir do verso 22, Apocalipse 21, 22, João diz, eu não vi templo. Não vi templo na cidade que desce do céu eu não vi templo. Por quê? Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então João vai dizer assim, olha, não tem templo porque Jesus é o templo. A presença de Jesus é o templo. Então Jesus, ele cumpre todas as coisas. Jesus é o ápice de todas as coisas. Jesus é o centro de todas as coisas. E essa hermenêutica que Jesus, a maneira de interpretar o texto que Jesus inaugura. Sim, tudo se refere a mim. Eu sou o cumprimento de todas as coisas. Eu sou o santuário de Deus com os homens. Eu sou o pão verdadeiro. Eu sou a água verdadeira. Eu sou o descanso de Deus verdadeiro. Eu sou o sacrifício verdadeiro. Eu sou o sacerdote verdadeiro. Eu sou o rei verdadeiro. Eu sou o pastor verdadeiro. Eu sou o cumprimento de todas as coisas. E a gente confunde isso, não é que todas as coisas sejam abolidas e não tem mais valor. Não, elas continuam tendo valor, mas elas agora atingiram o seu ápice. E tem uma expressão que a Bíblia usa que diz assim, que elas eram sombras, aquilo que acontecia antes era sombra, porque agora tem a realidade. E não é que o santuário perdeu o valor, mas o santuário humano não precisa, não tem necessidade. Porque agora existe um santuário celestial, que é o Cordeiro, e ele vai descer, e ele vai morar, e a gente não precisa ter um templo na Cidade Santa, porque o Cordeiro está com a gente. Todas as coisas se cumprem em Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele inaugura essa maneira de interpretar o texto. Ele é a porta das ovelhas. Ou seja, todos nós temos que passar por ele
Ele é o centro de tudo. E obviamente que quando alguns de nós dizemos isso, por incrível que pareça, as pessoas vão dizer o quê? Endemoniado, herege. Porque por incrível que pareça, muitas vezes nós, como comunidades cristãs, colocamos Cristo, mas colocamos um monte de outras coisas ao lado de Cristo. Como se todas essas outras coisas fossem tão importantes como Cristo. Mas o que Cristo diz é que todas as coisas apontam para Ele. Todas as coisas se cumprem nele. Ele é o centro de todas as coisas. E uma comunidade cristã, uma comunidade messiânica, ela só pode nascer e existir quando entende isso. Que Cristo é o centro de todas as coisas, que todas as coisas apontam para Ele, que Ele é a culminação de todas as coisas, o ápice de todas as coisas, a plenitude de todas as coisas. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Isso é o centro de uma comunidade verdadeiramente messiânica, verdadeiramente cristã. Esse tipo de interpretação, esse tipo de visão, esse tipo de hermenêutica, para usar uma palavra importante aí. Cristo diz, a chave para abrir toda a Escritura sou eu. Os discípulos de Cristo no restante do Novo Testamento dizem, é Ele. E nós hoje precisamos dizer também, é Ele a chave que abre o entendimento de toda a Escritura. E aí a gente, a partir disso, precisa entender um outro detalhe. Porque uma comunidade cristã, realmente, Cristo é o centro, Ele é a base, Ele é a pedra angular, para usar um termo bíblico. Mas aí a gente precisa entender qual é o nosso papel nesse contexto. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? E aí a gente vai olhar para um texto muito conhecido, muito usado também. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Pedro diz assim, à medida que se aproximam dele, de Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também vão sendo utilizados como pedras vivas na edificação. Como Cristo é a pedra, vocês vão ser pedras utilizadas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí no finalzinho dessa sessão, verso 9 e 10, assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, como Cristo é a pedra, vocês são pedras, mas para usadas para uma construção de uma casa espiritual. Porque vocês são sacerdócio real. Vocês são sacerdócio real. E esse é um tema que vai aparecer em outros lugares no Novo Testamento. Aparece em Êxodo, aqui talvez em Pedro, uma referência a Êxodo, capítulo 19. Quando Deus vai fazer aliança com o povo, diz, vocês vão ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. E a gente entende essa ideia de chamado sacerdotal, sacerdócio universal de todos os santos, e a gente pega essa ideia importante, mas ela é confusa, porque Hebreus diz que só existe um sacerdote. É Cristo. Mas a Bíblia diz que nós somos chamados a sacerdócio, e a gente confunde essas duas coisas. Porque quando a gente fala em sacerdote, a gente automaticamente aplica ao modelo levítico, do templo, do santuário. E a gente já trabalhou aqui em vários momentos que o templo, o santuário, ele tinha um propósito. Qual era o propósito do santuário, do templo? Era resolver o problema do pecado. Era perdão e expiação de pecados. E o sacerdócio participava daquele serviço do santuário, daquele serviço do templo, representando
a figura messiânica, conforme o autor de Hebreus vai dizer, para resolver o problema do pecado, para expiar o pecado. Mas Hebreus diz, esse sacerdócio do santuário, do templo, ele atingiu seu ápice. Porque Cristo, quando vem ao mundo e morre, ressuscita, ele resolve o problema do pecado. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o santuário, o templo, ele deixa de ter qualquer tipo, o santuário humano, o templo humano, ele deixa de ter qualquer tipo de relevância. Por quê? Porque Cristo resolve. Então esse sacerdócio que lida com o pecado não é o sacerdócio de todos os santos. Não é o sacerdócio universal de todos os santos, porque esse é de Cristo. Só que esse sacerdócio é legal para a gente. Por quê? Porque ele confere para a gente poder. Esse é o sacerdócio que a gente gosta. É que os líderes religiosos gostam. Porque é o sacerdócio que a gente determina o que é pecado e como a gente lida com o pecado. Como a gente resolve o pecado. Então esse sacerdócio tem a ver com exercício de poder. E aí a gente gosta. Aí as pessoas chegam para o pastor e falam, pastor, padre, sei lá, é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Eu posso fazer aquele outro? E as pessoas vão e se confessam e pedem perdão por os pecados e a gente diz, faz isso, faz aquilo, resolve assim, resolve assado. E a gente vai determinando, isso é pecado, aquilo não é pecado. Isso daqui eu estou dizendo que vai ser assim. Para resolver esse pecado a gente faz assado. E a maior parte de nós, quando a gente fala isso, a gente já pensa automaticamente em igreja católica, né? Que você vai lá no confessionário, confessa o seu pecado, aí o padre fala, sei lá, eu nunca fui, né? Então não sei como é que funciona. Mas dizem, né, nos filmes e tal, reza 5 Ave Marias, 3 Pai Nosso e está resolvido o pecado. Mas na igreja protestante cristã funciona da mesma maneira. Dá um dízimo maior, meu querido, e Deus vai perdoar o seu pecado. Se você der uma oferta boa, o seu pecado vai ser esquecido e jogado nas profundezas do mar. E é isso, esse negócio vai envaidecendo o líder religioso, o mentor religioso, espiritual. Assim, pastor, posso casar com fulano, com Beltrano? Aí o pastor fala, pode, meu querido. Não, não pode, meu querido. A gente vai determinando se as pessoas podem ou não casar, podem ou não se relacionar. A gente vai dizendo o que é pecado, o que não é pecado. Até o carro, às vezes a gente escolhe, pastor, o que você acha? Que carro que eu compro? Aí eu falo, não compra Peugeot. Brincadeira. Fico mandando meme de Peugeot pro pessoal que tem Peugeot. Aí envaidece a gente determinar o que as pessoas podem ou não fazer. Mas quando a gente faz isso, a gente está assumindo que o nosso sacerdócio é esse. E tomando o lugar de Cristo como o único sacerdócio. Como o único sacerdote. Não é a gente que determina o que é pecado, o que não é pecado e como resolve o problema do pecado. É Cristo que lida com isso. Então, qual é o nosso sacerdócio? Aí a gente vai retroceder um pouquinho, alguns vão sacerdócio de Melquisedeque, mas o autor de Hebreus vai dizer que esse sacerdócio também é cumprido em Cristo. Também está relacionado com Cristo. Então, qual é o nosso? A gente precisa retroceder mais. Em Gênesis capítulo 2, verso 15, quando Deus cria o ser humano, diz o texto que Deus tomou o ser humano e o descansou no jardim. E a palavra descansar, que é a palavra nuar, o verbo nuar. Da onde vem o substantivo menuhá, que está relacionado com o descanso sabático. Então Deus descansa o ser humano no jardim e Deus diz assim, você vai trabalhar e cuidar da terra. Ele usa 2 verbos que são bem comuns. O verbo avad e o verbo chamar. Esses verbos aparecem várias vezes na Bíblia, mas eles só aparecem juntos, avad e chamar, no contexto de santuário.
Ou seja, a ideia é que Deus cria o ser humano para exercer um papel sacerdotal na terra. E como que funciona esse papel sacerdotal se não tem ainda um santuário, um templo com um lugar santo, lugar santíssimo, móveis, não sei o que lá, tal. Aí a gente precisa ir um pouquinho mais para frente em Gênesis capítulo 4 para entender. Porque lá em Gênesis capítulo 4 diz que Caim era trabalhador da terra, ele avad a terra. Mesmo verbo de Gênesis 2,15. E aí ele se desentende com o irmão, a gente já falou isso daqui, por causa de Deus, ele vai lá e mata o irmão, mata Abel. E aí Deus aparece e diz, Caim, cadê teu irmão? Aí Caim responde o quê? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E ele usa a palavra chamar, mesma palavra de Gênesis 2,15. Ou seja, Caim até aceita trabalhar a terra, mas ele não aceita ser o guardador do irmão. Então ele rejeita parte do chamado para sacerdócio. E aqui a gente entende que o sacerdócio é chamado para trabalhar e cuidar, trabalhar a terra e cuidar uns dos outros. É um chamado de serviço à terra e aos outros seres humanos. É esse o sacerdócio que a gente foi chamado. Só que hoje a gente rejeita esse sacerdócio completamente. A gente diz, se exploda a terra. A gente diz, se exploda os outros também. E a gente não está preocupado nem com as coisas climáticas, com as coisas da terra, nem uns com os outros. Só está preocupado com a gente. E hoje muitos de nós rejeitamos totalmente esse chamado sacerdotal. Só que esse é o sacerdócio universal de todos os santos. Cuidar da terra e cuidar uns dos outros. E cuidar envolve serviço. Cuidar envolve serviço. Tem uma frase do Moltmann que eu adaptei aqui para ler para vocês. Diz o Moltmann: na igreja hierarquizada, ou seja, sacerdotalizada, com prédios e autoridades espirituais, o poder religioso ele é visto como um reflexo do reinado soberano de Deus no céu. Então os líderes religiosos, as pessoas religiosas, elas olham e falam assim, como Deus reina no céu, nós reinamos na terra. Vamos exercer soberania. Não diz lá o texto que o que a gente liga na terra, Deus liga no céu? Então é assim que vai funcionar. Então os líderes, eles se sentem reis. Os religiosos, de uma maneira geral, se sentem reis para determinar o que pode e o que não pode e para julgar as pessoas e condenar as pessoas e ponto final. Afinal, se a gente condena na terra, Deus condena no céu também. Mas Deus atua como um pai amoroso, que só pode ser experimentado ou representado em uma comunidade amorosa, em que um vê o outro, reconhece o outro e aceita o outro como também aceita em Cristo. Ou seja, nós entendemos que todos nós somos filhos de um pai, e esse pai é amoroso. E como ele vê e reconhece a cada um de nós como filhos, nós também olhamos uns para os outros e reconhecemos a cada um de nós como filhos do mesmo pai amoroso. O Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado, põe fim à religião como poder e abre a experiência de Deus na congregação, que é uma experiência de amor. Como viver essa experiência de amor? Primeiro, usando essa referência de Moltmann que aparece na Bíblia, ele é o pai amoroso. Ou seja, ele faz uma referência à família, nós somos uma família. Nós somos irmãos uns dos outros. E como irmão a gente briga, tem opinião diferente, discute, se afasta, fica sem falar, fala mal. Às vezes a gente fala mal do irmão para o pai e para a mãe também, né? Às vezes a gente fala mal do irmão para o outro irmão. Família, né? Toda família é bonita quando você olha de longe. Ah, que família linda, família de comercial, né? Aí você se aproxima, aí é uma desgraça. Só treta, toda treta para todo lado. Aí eu sei que já estou dando gatilho em vários aqui.
Mas é família, no final é família. Não tem como dizer não é mais família, é família. Tem lá seu sobrenome, tem sua história. Família briga, mas continua sendo família. O que você vai fazer? E tem as histórias boas e as histórias ruins da construção do que é uma família, mas continua sendo família. E família pensa completamente diferente. Eu estou indo, não é tão engraçado, mas enfim, é meio mórbido. Mas recentemente morreu minha avó, a última avó, né? Todos os outros avós, os 3 já tinham morrido, só faltava ela morreu. E aí teve enterro. Nem todo mundo conseguiu estar, mas uma parcela da família estava lá, a gente conversou e tal. E aí depois a gente saiu para comer, e aí a gente comendo, aí começa a parte mórbida, né? Assim, não, quando eu morrer vai ser assim. Quando eu morrer vai ser assado. Né? Todo mundo falando como é que queria que fosse ser enterro. Eu vou ser cremado, não vai ter velório, não vai ter isso, vai ter aquilo. Tal. Eu não vou falar quem, mas uma das pessoas da família falou assim, não, eu quero até que contratem carpideiras para ficar chorando lá por mim e tal, porque eu sei que vocês não vão chorar. Então, contratar alguém para chorar lá. Vai parecer que eu era amado, né? Tal. Então, mas é engraçado, né? Meio mórbido que assim, ninguém vai ver a própria morte, né? O seu próprio enterro. Mas você fica imaginando pelo enterro dos outros como vai ser o seu. Aí você, fica discutindo isso daí. É meio estranho, mas enfim. Mas cada um com uma ideia completamente diferente da mesma família. Como vai ser enterrado, como vai morrer, como vai não sei o que lá. Família. Bagunça. E a gente é família. Mas tem um pai que é amoroso. E esse pai que é amoroso, ele tem um filho que sai, que gasta tudo, perde tudo, que é vagabundo, que é isso, que é aquilo, e ele ama esse filho. Aí ele tem um filho que está lá, que é todo certinho, que acorda cedo, que faz tudo, que obedece, que não sei o que lá, ele ama esse filho também. Ele ama o filho que dá certo, ele ama o filho que dá errado, ele ama o filho que é mal criado, ele ama o filho que é bonzinho, ele ama todo mundo, ele ama todos os filhos. E ele recebe todos os filhos. E ele acolhe quando a gente fala mal dos outros irmãos também. Pô, pai, o irmão ali... filho, pois é, eu sei, mas eu amo ele também. Esse é o pai, é um pai amoroso. E é ele que é o centro da família. E aí uma outra imagem, agora voltando para João capítulo 10, é a imagem da ovelha. Tem um pastor. E todo mundo é ovelha. E aqui tem algumas coisas interessantes que Jesus fala para a gente refletir agora. Primeira coisa importante, todos somos ovelhas. Só tem um pastor. Quem fala, quem canta, quem assiste, quem ora, é todo mundo ovelha. Porque só tem um pastor. E ele é a porta das ovelhas. Ou seja, todas as ovelhas têm que passar pelo mesmo lugar. Ou seja, todas as ovelhas são iguais e recebem o mesmo amor, a mesma graça e a mesma misericórdia, porque eles recebem do mesmo pastor. E diz o texto que tem um rebanho também. É um só rebanho, mas diz que tem vários apriscos. São vários apriscos, mas para entrar em qualquer aprisco vai passar pela porta, e a porta é Jesus. Mas são vários apriscos. Tem ovelha em vários apriscos. Mas todas elas passaram pelo mesmo processo, com Cristo. E aí, vários apriscos, um rebanho. O rebanho é igual. É um só, mas os apriscos são vários. E ele não diz que vai ter um só aprisco, ele diz que vai ter um só rebanho. Então os apriscos são diferentes, mas vai ser só um rebanho, porque é só um pastor. Pegaram? Pegaram o código? Vocês entenderam a mensagem? São vários apriscos. É uma porta, que é Cristo para todos os apriscos, e é um só rebanho, porque é um só pastor. E aí vem o último detalhe. Cristo é o bom pastor. E ele diz que ele dá a vida pelas ovelhas. Ele serve as ovelhas. Ele coloca a necessidade das ovelhas acima da necessidade dele. Ele se entrega, ele serve amorosamente as ovelhas. E a gente precisa emular Cristo. Uma vida de serviço, uma salvação, uma graça, misericórdia que a gente recebeu precisa ser transformada. A gente recebe para dar. A gente recebe para entregar.
Então o que o pastor faz por nós, ovelhinhas, a gente faz pelas outras ovelhinhas. A gente coloca a necessidade dos outros como prioridade. Mas em que sentido isso funciona? O outro é melhor, o outro é mais importante. Não é isso. Mas poxa, o outro foi rejeitado pela família dele. Foi abandonado pela família dele. Foi expulso da família dele. Ele está sem família. Eu vou ser a família para ele. Poxa, fulano perdeu o emprego, não encontra trabalho. Está passando um momento difícil. Eu vou ajudar ele a encontrar emprego. Me dá seu currículo, deixa eu disparar seu currículo. Vamos ajudar assim, vamos ajudar assado. Fulano não é ouvido. Não tem voz. Chega aqui, deixa ele ter voz, deixa ele falar. Eu escuto. Eu vou escutar você. Eu vou te apoiar. Servirmos uns aos outros é olharmos as necessidades, o que o outro precisa. E sermos aquilo que ele precisa. Sermos aquilo que ele necessita. Acolhermos e amarmos de coração uns aos outros. Porque esse é o mandamento que Cristo deixou. Uma comunidade verdadeiramente messiânica, verdadeiramente cristocêntrica, coloca Cristo como o centro de todas as coisas. E por ele ser o centro de todas as coisas, entende que todos nós somos iguais. O pastor tem várias ovelhas. E essas ovelhas, servidas por esse pastor, se servem umas às outras, porque se amam umas às outras. É um serviço concreto e real, e não apenas hipotético, conceitual, ideológico. Que essa possa ser a experiência da nossa comunidade. Viver uma vida abundante. Vários apriscos, mas um só rebanho, de um só pastor, que é Cristo Jesus. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Senhor, às vezes é difícil entender esse amor que a gente recebeu, viver esse amor que a gente recebeu e repartir esse amor que a gente recebeu. É difícil olhar porque parece que quando a gente tenta, as coisas ao nosso redor não dão certo. E é por isso que a gente implora que o Senhor coloque esse propósito individualmente em cada um de nós e coletivamente em todos nós. Esse desejo de sermos uma comunidade messiânica verdadeiramente, que recebe a vida abundante e partilha a vida abundante com todas as pessoas. Que possa ser uma comunidade de serviço amoroso, porque somos filhos de um Pai amoroso. Que nesse amor que a gente recebe e reparte, a gente veja em cada um de nós o reflexo de Cristo Jesus. É o que nós pedimos em nome dele. Amém. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor começar em mim, amor que tanto quero ver a começar em mim. Quem me percebeu
ouvidos, mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando para ouvir, para entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e me descrever em teu amor. A começar Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Valeu, um bom resto de dia para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.